Olá, pessoal, boa tarde. Sou Adelino, colaborador da FAO, e hoje estamos aqui reunidos para a live de lançamento do livro BioHQ, Biologia em Quadrinhos, organizado pelos professores Solange Cristina Augusto e João Agrelli da UFO e Rosângela Dantas de Oliveira da Unifesp. A iniciativa, pessoal, reuniu docentes, pesquisadores, alunos e egressos de instituições públicas de ensino superior com o objetivo de estabelecer aí um diálogo mais direto entre a produção acadêmica e a sociedade, em especial com jovens estudantes, candidatos aí a futuros cientistas. Desde já agradecemos aí as autoridades presentes, magnífico reitor da Universidade Federal de Uberlândia, professor Dr. Valder Steffen Jr., pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, professor Dr. Carlos Henrique de Carvalho, pró-reitor de Extensão e Cultura, professor Dr. Helder Eterno da Silveira, e o diretor executivo da FAO, Rafael Visibelli Justino. Agora passamos a palavra ao magnífico reitor, professor Dr. Valder, para dar início ao lançamento do livro BioHQ. Muito boa tarde a todos, a todas. Gostaria de saudar a todas as autoridades da Universidade Federal de Uberlândia, mas uma saudação muito especial ao professor João Agrelli, professora Rosângela da Unifesp, Rosângela Dantas, e a professora Solange Augusto, do nosso Instituto de Biologia. Gostaria de cumprimentá-los por essa maravilha que é esse livro, Biologia em Quadrinhos, BioHQ. Aliás, um nome muito sugestivo e certamente haverá de atrair a atenção de muitos leitores e, eu creio, de todas as idades, né? Eu sei que esse livro ele é composto por 10 histórias em quadrinhos, focados em temas relacionados à vida, relacionados também ao desenvolvimento de diversas espécies, animais e vegetais. Portanto, um tema que é muito atual, que trata exatamente da vida e da maneira pela qual essa vida ela tem continuidade aqui nesse nosso pequeno planeta azul, que é a nossa querida Terra. Eu sei também que esse livro, essas 10 histórias, estão relacionadas ao trabalho de 18 pesquisadores. Portanto, muita gente envolvida para chegar nesse resultado tão bonito, tão significativo e tão importante. Então, como reitor da Universidade Federal de Uberlândia, eu quero saudar essa produção, desejar muito sucesso na sua divulgação a partir de hoje, e que ele possa alcançar os seus objetivos mais importantes, que é exatamente chegar nas pessoas, o público fora da universidade, muitas vezes, facilitando esse nosso relacionamento das universidades, particularmente das universidades públicas, tão sofridas nesse momento, mas que precisam chegar com a sua mensagem à sociedade que a sustenta. Meu abraço a todos vocês e desejos de muito sucesso. Obrigado. Obrigado, professor Valder. Agora passamos a palavra ao pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, professor Carlos Henrique, que foi fundamental no apoio do projeto BioHQ. Boa tarde, professor Valder. Boa tarde, professor Helder, Rafael, professora Solange, professor João, professora Rosângela. Só vou corrigir, fundamental foi a professora Rosângela, professor João e professora Rosângela, né? Porque foram eles que levaram a obra à frente. A gestão superior, representada aqui pelo professor Valder, por mim e pelo professor Helder, né? E também um apoio fundamental da FAO, apenas amparou a ideia e deu as condições para que a ideia se materializasse da maneira como que ela está sendo apresentada hoje para a sociedade, né? E eu quero aqui fazer uma menção especial à professora Solange, com quem eu tive em contato a primeira vez no final de 2017, ela me apresentou a possibilidade da realização de um congresso. Na ocasião eu falei, mas é um congresso que vai envolver, né, muita capacidade de trabalho, muito envolvimento da gestão, mas principalmente muita disponibilidade, né? E a professora Solange, na ocasião, ela demonstrou tudo isso.
E aí, né, nesse empreendimento, que foi a realização desse livro, né, eu fiz uma reunião com a professora Solange, com o professor João e com a professora Rosângela, né, que tentamos viabilizar, né, o andamento da obra. A obra já estava, né, encaminhada, mas aí, né, o apoio, né, dos outros entes que estão dando respaldo ao livro foram fundamentais. Então, eu só tenho que parabenizar e agradecer, né, a 3 pesquisadores, né, que estão envolvidos diretamente na organização, bem como todos os professores que colaboraram, né, com seus textos para a confecção da obra, né, essa disponibilidade para o trabalho e, principalmente, em fazer essa interface com a sociedade. Eu tenho certeza que a obra será referência, né, não apenas, né, para os alunos da educação básica, mas também para muitos alunos nossos dos cursos de graduação e de pós-graduação. Eu tenho certeza que ele vai servir de exemplo para isso, como referência dessa entrega ao trabalho. Eu ontem, né, numa das várias reuniões, eu coloquei, né, o pessoal estava meio desanimado, falando que nós estamos com excesso de trabalho. Eu falei, o trabalho, na verdade, ele tem 8 horas, mas nós teremos querência em trabalhar mais 8, né? E essa não é computada. E eu tenho certeza que todos os envolvidos, né, na obra deram muito mais do que suas horas de pesquisa para que o livro fosse lançado hoje. Então, parabenizo a todos, na pessoa da professora Solange, e agradeço imensamente o apoio da FAO. O apoio da FAO foi fundamental para que o livro, né, pudesse ser publicado, né, no formato como ele está hoje. Então, agradeço professores, agradeço meus colegas e agradeço meu chefe, professor Valder, pela oportunidade que foi dada aos nossos pesquisadores. Muito obrigado, professor Carlos Henrique. Passamos agora a palavra para o pró-reitor, professor de Extensão e Cultura, professor Helder. Boa tarde, cumprimento o professor Valder, professor Carlos, e cumprimento o Rafael, da FAO, e todos os colegas que estão aqui, mas de modo muito especial e efusivo, a professora Rosângela, a professora Solange e ao professor João, que encabeçaram essa ação que reflete, de fato, o que é a Universidade Federal de Uberlândia e o que deve ser as universidades. Instituições que estão a serviço da nossa população. Não faz sentido a existência das universidades se elas não se comunicarem. E esse é um grande desafio que nós temos, estabelecer canais de comunicação para as pessoas, em linguagens que essas pessoas consigam comunicar. E quando eu percebo uma obra dessa envergadura, tem muita ciência, tem muito conhecimento, tem expressão artística, tem valorização cultural, e tudo isso é aliado ao processo de transformação social tão desejável que nós queremos para as instituições a partir dessa dimensão e desse caráter extensionista que as instituições têm. Então, eu preciso, de fato, parabenizar o professor João e toda a equipe de trabalho que compôs as imagens, as figuras. Ele já é um grande parceiro da cultura do ponto de vista do trabalho em HQ aqui dentro da universidade, e o professor Rosângela. Isso nos ajuda muito a significar o campo das ciências, que muitas vezes é engessada, é dura, mas que na forma de aliar com a arte, ela pode se tornar mais compreensível e chegar à população que precisa. E acredito que nós precisamos ampliar essas ações para outras linhas, para as outras áreas do conhecimento. E o professor João, e com a parceria ali da professora Rosângela, lá da Unifesp, e com outras instituições, eu acho que a gente tem um potencial muito grande de alcançar a população que financia essa instituição a partir de trabalhos dessa natureza. Eu fiz questão de mergulhar nesse material que a professora Solange me trouxe, e eu fiquei maravilhado, porque ele nos absorve,
nos absorve de uma vez só e várias vezes, porque várias vezes a gente quer pegar aquele material, então ele não é um material, eu falei isso para a professora Solange aqui na minha sala, não é um material só para crianças, ele é um material para todas as pessoas que lidam com o ensino de ciências e que lidam também com a questão artística, que ele comunica no campo interdisciplinar essas duas áreas. E também, obviamente, o campo pedagógico da educação. Então, é muito rico o que nós temos aqui, é uma produção que, de fato, tem que ser comemorada e tem que ser mostrada para que as pessoas tenham acesso. Muito obrigado, meus parabéns, professora Solange, novamente, professora Rosângela, professor João. Professor Valber, a gente tem que, de fato, incentivar essas ações, e eu sei que o professor Carlos, a FAO e a universidade como um todo tem conseguido e tem preocupado e tem feito isso. Meu abraço, um reconhecimento e que sejam várias outras ações que se derivem dessa. Um grande abraço. Muito obrigado, professor Helder. Passamos agora a palavra para o diretor da FAO, Rafael, que vai falar um pouquinho sobre a participação da FAO na realização do projeto. Boa tarde a todos e a todas que nos acompanham nas redes sociais. Boa tarde, professor Valder, demais participantes da live. O projeto, ele chegou até a Fundação por meio do professor Carlos Henrique, né? E depois, mais detalhadamente, pela professora Solange. E por se tratar de um projeto extremamente interessante, original e de divulgação científica, isso despertou o interesse da Fundação, né? E de imediato nós decidimos apoiar. Porque é importante a gente até frisar que ao longo dos 38 anos de FAO, nós sempre apoiamos essas iniciativas, né? Esse é o papel da Fundação, viabilizar o que as nossas instituições apoiadas têm de melhor. E então o trabalho da Fundação foi na gestão dos recursos disponibilizados pela ProPP, na contratação da editora, no suporte jurídico na seção de direitos, na divulgação do livro e na viabilização desse evento de lançamento. Então, um trabalho mesmo de colocar a mão na massa e trazer o material pronto para a sociedade. E eu me despeço parabenizando os autores, professor João Agrelli, professora Rosângela e a professora Solange. Agradeço também a toda a equipe da Fundação, que foi muito importante para a realização do projeto, realização da live, e reforço a satisfação da Fundação em ver esse material pronto, né, já em comercialização em breve, e isso, de alguma forma, vai despertar novos pesquisadores na área de biologia. Então, para a gente é muito satisfatório. Agradeço ao professor Carlos Henrique por ter viabilizado que a FAO participasse desse projeto, ao professor Valder, professor Helder, e a Fundação está sempre à disposição de todos. O que for possível a gente fazer para termos mais iniciativa como essas, pode contar conosco. Tá bom? Muito obrigado, um sucesso para vocês e um bom evento. Muito obrigado, Rafael. Agora vamos seguir com os professores, organizadores. Agradecemos a presença das autoridades e ficam a critério de vocês entrarem aí no link pelo Facebook, tá bom? Muito obrigada a participação de vocês. Um abraço. Obrigadão. Sejam muito bem-vindos, professores, à nossa live, BioHQ, Biologia em Quadrinhos, um sucesso. E aí a gente quer saber esse sucesso, o por trás, os autores desse grande sucesso, Então a gente gostaria de saber um pouquinho sobre a trajetória acadêmica e profissional de cada um dos organizadores envolvidos. Começando aí pelo professor João. Olá, então queria dar uma boa tarde, agradecer a presença de todas as autoridades. Queria agradecer à FAO pelo espaço, e pelo suporte que tem dado para a gente. Queria dar um oi aí para os biólogos que participaram da revista, do quadrinho, e também os meus ex-alunos que, quando eu chamei, todos eles atenderam prontamente para participar. Bom, da minha trajetória, eu sou formado em design gráfico pela Universidade Estadual de Londrina
Tenho mestrado e doutorado pela Universidade de Brasília em artes visuais e acabei de terminar um pós-doutorado na Universidade Federal da Paraíba. Eu sou professor do curso de artes visuais, né, dou disciplina de história em quadrinhos e de arte e tecnologia. Estou na UFO desde 2009. Muito obrigado, professor João. Seguimos agora com a professora Rosângela. Professora Rosângela, fala um pouquinho para nós sobre a sua trajetória acadêmica, experiências profissionais. Bom, também muito boa tarde a todas as pessoas que estão participando dessa live, que estão assistindo, né? Queria, antes de falar da minha trajetória, dizer que é um momento de muita alegria. Agradeço a presença das autoridades, agradeço a todo o apoio institucional, que veio por diferentes pessoas, né? E é um momento de muita alegria porque é a concretização de um projeto que envolve muita gente, envolve muito trabalho, né? E envolve laços de amizade, de afeto, que começaram lá atrás, outros que se construíram aí no caminho, e nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, nesse momento de relações tão voláteis, né? Que algo se concretize por uma sementinha que é 40 anos, né, lá no ensino fundamental, no antigo ginásio, né, começou, é motivo para a gente celebrar. Né? Então, realmente queria dizer dessa minha alegria, e um projeto que envolve diferentes linguagens e diferentes instituições federais, né, que isso também é algo muito bom, muito desejável que aconteça, né? As trocas são sempre muito importantes. Bom, eu sou de Ribeirão Preto, fiz meu ensino médio, fundamental e médio lá, e é de lá que conheço Solange. Fiz espanhol na USP, em São Paulo, e mestrado na PUC e doutorado na USP. Eu trabalho com espanhol e com produções culturais do espanhol, com ensino do espanhol, né? Há mais de 25 anos, e estou na Unifesp, trabalhando com essas áreas, né, desde 2011. Muito obrigada, professora Rosângela. Vamos passar agora a palavra para a professora Solange, para falar um pouquinho das experiências profissionais, trajetória acadêmica. Seja bem-vinda, professora. Olá, muito obrigada, Adelino. Eu gostaria, primeiramente, de cumprimentar as autoridades presentes, né, e as palavras, né, de elogio, de apoio do professor Valder, professor Carlos Henrique, professor Helder, Rafael. Gostaria de cumprimentar meus colegas, Rosângela, João Agrelli, e a vocês da FAO, né, na organização de dessa live de lançamento, Adelino, Franciele, muito obrigada. Então, aqui agradeço, né, a todos e todas que estão nos acompanhando, né, nessa live de lançamento desse livro, BioHQ. Na realidade, estou muito feliz e emocionada, né, pela realização desse projeto, tá? E eu tenho que agradecer muito à Universidade Federal de Uberlândia, né, e à FAO por todo o apoio no desenvolvimento desse trabalho, né, e, obviamente, vocês aí da FAO pela organização, né, dessa live de hoje. Então, muito obrigada. Agradecer também a todas as pessoas envolvidas, né, nesse trabalho, todos os pesquisadores, alunos, quadrinistas. Então, meu muito obrigada a todos. Bom, e para falar um pouco da minha trajetória, eu sou bióloga, me formei em Ribeirão Preto, né, na USP de Ribeirão Preto, onde fiz também meu mestrado, meu doutorado na área de entomologia, e tendo sempre, né, como linha de pesquisa, ecologia de abelhas, né, de abelhas solitárias, né, as abelhas que não vivem em sociedade, elas existem, tá? Então, basicamente, o meu objeto de estudo, né, o meu grupo de estudo, eu sempre foquei nas abelhas, na ecologia, comportamento, né, e vários outros aspectos. Bom, eu estou na UFO há 18 anos, né, eu sou do Instituto de Biologia, e no Instituto de Biologia eu sou responsável, eu ministro, né, algumas disciplinas da área de zoologia,
E também sou credenciada em 2 programas de pós-graduação, onde ministro disciplinas, oriento alunos de mestrado, doutorado. Então, bem, assim, resumidamente, né, essa é uma breve história aí da minha trajetória. É isso. Muito obrigada, professora Solange. E vamos aí a algumas perguntinhas, né, sobre essa obra que ficou aí incrível. Né? A gente sabe que quadrinhos, né, professores, é um meio de comunicação atemporal, onde traz aí emoções, criatividades, sonhos, né? Aí se a gente for pegar quadrinhos Turma da Mônica, super-heróis, inclusive os faroestes, e a gente queria entender, né, de onde surgiu, professor João, a ideia de adaptar a biologia em quadrinhos, né, sabendo que aí o público-alvo vai de crianças até adultos. Fala um pouquinho para nós, por favor. Bom, o quadrinho, ele é uma linguagem contemporânea. Ele tem, né, esse início no super-herói, né, no faroeste, mas o quadrinho que a gente vê hoje, ele é muito mais amplo e ele abarca muito mais coisas. Não só dando um exemplo, a gente tem o Maus, do Art Spiegelman, que fala do Holocausto. É um quadrinho que ganhou o prêmio Pulitzer. Então é uma referência para se falar sobre o Holocausto. Dá um outro exemplo, tem a Persepolis, né, que é a Marjorie Satrapin. Ela está falando sobre a Revolução Islâmica no Irã. Né? Outra importante chama Desaplanar, que é uma tese de doutorado em filosofia na Universidade de Colômbia, feita no formato de quadrinhos. E só é possível, né, no formato de quadrinhos. Então, o quadrinho de hoje, né, que a gente vê sendo feito, ele tem, né, essa densidade. A ideia, né, de transformar biologia em quadrinhos não foi minha, foi, na verdade, da Solange e da Rosângela. Né? Mas foi uma situação meio de um universo conspirando, porque nessa data, eu, que sou das artes visuais, estava saindo para um pós-doutorado, num plano de trabalho dentro da biologia, com ilustração científica, e estava indo atrás da Solange para fazer um trabalho na reserva do Panga. Né? E, ao mesmo tempo, né, a Solange e a Rosângela querendo transformar, né, tinha essa ideia de pegar as pesquisas, né, com o pessoal da biologia e transformar em quadrinho. Então, assim, eu estava procurando elas e elas estavam me procurando, né? Então foi meio que o universo conspirou, assim, para a gente se encontrar. E que bom, né, professor João, que o universo foi a favor aí dessa conspiração, né? Unir vocês 3 professores para trazer essa obra aqui para nós, né? Professora Rosângela, sabemos aí da proximidade sua com os quadrinhos, né? Objeto aí de estudo na sua trajetória profissional, e aí sabemos que as ciências biológicas é uma área de conhecimento riquíssima em detalhes, né? Sendo assim, qual foi a principal dificuldade de adaptar uma linguagem científica para a linguagem de textos de histórias em quadrinhos? Eu preciso dizer que o maior esforço foi da Solange, viu, que não descansou enquanto não colocou em prática. Então foram várias forças, aí, vários acasos acontecendo para que essa obra viesse à luz. Né? Tem algumas dimensões aí na sua pergunta, né, Adelina? Então tem uma dimensão que você plasmar, né, em algo assim, numa representação gráfica, o que envolve a biologia, né? E, nesse sentido, a relação entre biologia e desenho, né, é muito antiga, né? E isso foi resolvido na relação entre os quadrinistas e os pesquisadores, né? Então, ali, né, nesse diálogo, eles iam fazendo os ajustes, as questões de precisão, né? Isso tem que estar aqui, isso não tem que estar aqui, essa cor, né, todas essas questões. O diálogo aconteceu entre os quadrinistas e os pesquisadores. E entre eles também resolveram as narrativas, né? As narrativas foram criadas de forma
assim, em conjunto, né, porque algumas se converteram em narrativas mesmo, outras são descrição da pesquisa, né, do que aquilo com que os pesquisadores trabalham. Não uma só pesquisa, mas às vezes várias coisas juntas. E aí a outra dimensão que você fala, né, que é já a questão mais ligada à linguagem propriamente dita, né, que é quando esse conhecimento produzido é veiculado, né. E nesse ponto foi que eu pude intervir mais, né, porque se tratava de mexer com texto, né, se tratava de mexer com linguagem verbal. E foi muito bacana, porque eu acho que foi um momento de aprendizado para muita gente, né, que a gente está bastante condicionado pelos campos em que a gente atua profissionalmente, né, e aí quando você entra em contato com outras formas de ver o mundo, você também afina o olhar para esses outros aspectos, né. Então, talvez os pesquisadores nunca tenham atentado para a questão da linguagem, né, que não digo que todos, alguns tinham essa verve literária também, chegaram alguns trabalhos com um apelo de narrativa literária quase. Mas, então, eles estão acostumados a escrever resumos científicos, né, e aí havia uma necessidade de fazer um texto introdutório que captasse o leitor, que desse vontade, né, que provocasse vontade de ler, né, e que é completamente diferente esse objetivo quando você lida com o conhecimento científico e quando você está lidando com narrativas, né, e no campo também do conhecimento científico. Então, meu trabalho foi fazer pequenos ajustes nessas questões, né, mas digo que também não foi nada do outro mundo, assim, a partir de algumas pautas, o pessoal pegava rapidinho e apresentava, e foi muito prazeroso trabalhar nesse aspecto. Que bom, professora Rosângela. Para nós leitores aqui, fica clara a interdisciplinaridade da obra, né? Principalmente a vertente aí de artes visuais. Daí, professor João, gostaríamos que o senhor falasse um pouco mais sobre como foi o processo de construção da obra através do olhar dos ilustradores. Bom, então, eu acho que você toca na palavra-chave, que é a interdisciplinariedade. Geralmente, quando aparecem pessoas querendo trabalhar com artes visuais, né, para trabalhar com ela, fazendo essa ponte de comunicação, já vem com todo o conteúdo pronto e só quer que a gente, né, faça a parte visual. E isso não é bom, né, porque a gente acaba indo a esteio, né, desse conteúdo e não acontece essa interdisciplinariedade. Então, quando isso aconteceu, o encontro, né, meu, da Solange e da Rosângela, né, eu conversei com elas e expliquei que era importante, né, na hora de criar essas histórias, que fosse criado um quadrinista e o pesquisador da biologia. Então, a gente trabalhou em duplas. Então, era sempre um biólogo e um quadrinista. E a criação desse conteúdo era em coautoria. Na hora de fazer essa coautoria, o que aconteceu? Né? O biólogo tinha que explicar para o quadrinista o que era a sua pesquisa e como é que ela funcionava. E o quadrinista explicava para o biólogo como funcionava o quadrinho, né? O que dava certo e o que dava errado, o que podia funcionar e o que não poderia funcionar. Então, na verdade, foi nesse casamento, né, nessa conversa entre os dois, que cada história foi surgindo, né? Cada um com as suas especificidades, cada um com as suas características, mas o importante era isso. Foi um processo de coautoria, que foi a grande beleza, assim, desse trabalho, eu acho. Perfeito, professor João. Professora Solange, nós sabemos, leitores, que tem 10 incríveis histórias ali, né, contadas
com a fauna, a flora, e nós sabemos que essas personagens, né, envolvidas nas histórias, elas são muito importantes, né, para o nosso ecossistema. Mas como foi a definição e escolha das personagens, por exemplo, as abelhas, o lobo-guará, a suculenta, e qual é a importância dos mesmos na nossa sociedade atual? Bom, Adelino, o que aconteceu é que, na realidade, esses personagens foram determinados de acordo com a linha de pesquisa dos professores que aceitaram se envolver nesse projeto, né? Então, esses professores se associaram, né, muitos deles com seus alunos, né, e aí com os quadrinistas, e criaram histórias, essas histórias, que são resultados, né, dos seus trabalhos de pesquisa. Né? Então, a partir daí nós tivemos, então, histórias que basicamente falam um pouco da vida, né? Então, das abelhas, das formigas, das aranhas, do lobo-guará, da onça-pintada, das plantas suculentas. Então, todas essas histórias basicamente contam um pouco, né, dessas plantas, desses bichos. Mas também, muitas histórias, isso é muito interessante, elas mostram um pouco como as ações antrópicas, né, elas afetam negativamente a vida desses organismos, tá? Então, a gente tem aí tem histórias basicamente sobre comportamento, sobre história de vida, mas muitas histórias têm essa vertente. Então, eu vou dar um exemplo, né, da minha história, né, que nós fizemos. Então, eu, juntamente com a professora Camila Junqueira e o quadrinista Lucas, né, Milu, nós falamos sobre a vida de uma abelha solitária, né, uma abelha que tem um papel muito importante na polinização do maracujá, né, um cultivo de grande importância econômica. Então, nós não contamos somente como ela vive, né, onde ela vive, um pouco dos comportamentos, essa ação dela de polinizar o maracujá, mas também nós falamos sobre as principais ameaças a essas abelhas. Então, basicamente, o uso indiscriminado de defensivos agrícolas, né, e o desmatamento, que reduz drasticamente as áreas, né, as áreas naturais onde vivem essas abelhas. Então, isso afeta negativamente a população, né, desses insetos e, consequentemente, né, uma, né, das consequências é a própria produção do maracujá, a produção de frutos, a diminuição da produção de frutos. Isso não acontece só na relação dessa abelha com o maracujá, mas das abelhas, né, com as plantas, com a maioria das plantas, né, de uma maneira geral. Então, esses processos estão afetando negativamente as populações das abelhas e, por sua vez, a reprodução das plantas. Tá? Então, principalmente uma dessas ações, que é a destruição de ambientes naturais, a gente vai encontrar também, né, como um aspecto que afeta negativamente a vida do lobo-guará, a vida da onça-pintada. Tá? Então, algumas historinhas têm esse apelo, né, mostrando, olha, como eles vivem, né, as principais ameaças e a importância de se conservar, né, esses organismos. Então, basicamente, né, a gente teve, né, teve essa preocupação. Mas, de uma maneira geral, a gente tem histórias também sobre outros, né, como eu disse, comportamento, por exemplo, insetos parasitoides que mudam o comportamento dos seus hospedeiros, né, então tem histórias aí muito interessantes, incríveis, né, que eu espero que o pessoal, né, que vocês gostem, né, e eu particularmente fiquei encantada com o resultado, né, e com as histórias que foram produzidas. É isso, basicamente. Ficou incrível, todas as histórias, toda a obra, né, encantador. Saber um pouquinho, né, sobre essas espécies aí e a importância dela para a nossa sociedade, né, então ficou de uma forma bem tranquila, bem acessível, poder compreender
tudo isso que vocês quiseram passar para nós, de acordo aí com o material. Professora Rosângela, geralmente os materiais de biologia, eles são destinados a profissionais na área, né? Porém, no livro BioHQ, percebemos um formato aí mais acessível para a comunidade como um todo. Essa foi a intenção de vocês, autores, abranger um maior público-alvo? Sim, a ideia primitiva por trás disso é realmente fazer uma popularização da ciência, né? Não só divulgação científica, mas popularizar o conhecimento da ciência. Mas eu acho que também aí tem outras dimensões, né? Tem essa dimensão estética e a dimensão artística, que a gente não pode esquecer, né? Eu acho que nisso também o livro é muito feliz, porque ele apresenta diferentes estilos de traço, né? E isso é uma dimensão que as pessoas que entrarem em contato com a obra também podem exercitar. Né? Então, digamos que inicialmente a gente pensava aí na questão da relação com o ensino, né? Então, inclusive a gente pensa fazer divulgação em escolas, né? Mas não é nosso único intuito, como o João disse, né? Quadrinhos é uma linguagem para diferentes idades, diferentes aspectos. O mundo dos quadrinhos é enorme, é enorme. Falar em quadrinhos hoje em dia é reduzir algo que abarca uma amplidão de temas e possibilidades, né? de solução. Né? Então, nesse amplo aspecto aí, a gente também tem contemplado no livro diferentes elementos, né? Então, no livro a gente tem terror, como eu estava falando da Solange dos parasitoides, né? A gente tem dramas, né? Tem a história do que acontece com a onça pintada, é muito tocante, né? E não vou dar spoiler. Porque eu gosto muito da solução que foi dada pelos autores, tanto pela pesquisadora quanto pelo quadrinista, uma fala que eles dizem ali que todo mundo foi vítima de uma situação, né? E é verdade, todo mundo é vítima ali. Mas também é para pensar no papel que a gente tem, né, como ser humano naquela situação. E isso tem muito apelo, né, Adeline? Então, acho que é isso, quando a gente mexe com essas dimensões, né, com a dimensão estética, com a dimensão artística, com as emoções que afloram quando a gente entra em contato com uma narrativa, isso torna aquilo com que eu estou entrando em contato significativo. E, no caso, o que a gente está entrando em contato é produção científica, né, de diferentes níveis. Porque eu faço questão de frisar aqui essa parte artística que o João falou, né, que também é produzido na universidade, se estuda e é muito pouco valorizado. Né. Então, a ideia é fazer realmente essa ponte, né, quebrar esses muros, né, o que se estuda na universidade é a vida, né, é tudo que faz parte da vida, é tudo que envolve a vida. Então, essa relação dialógica é imprescindível. É isso. Com certeza, professora Rosângela. Olha, eu já estou com a minha cópia aqui, né, disponível. Amei as histórias, também não vou dar spoiler para não estragar, né, a surpresa. E vimos esse sucesso da colaboração entre vocês, né, com diferentes áreas aí. E gostaríamos de saber, professor Rosângela, se virão novos projetos, ou se teremos uma continuação do BioHQ, ou os dois. Conta um pouquinho para nós o futuro aí dessa colaboração. Olha, está na pauta, né? A gente continuar produzindo. Esses dois são, assim, a animação personificada. Né? A gente entregou, estamos comemorando, e os dois já, então vamos pensar no próximo. Porque, na verdade, acho que foi isso, Adelina, acho que envolveu muito o trabalho de muita gente. Acho que é importante também a gente frisar, estamos os três aqui, mas por trás de nós, tem muita gente, muitas mãos, muitas horas de trabalho, né, muito esforço, alguns perrengues com prazo, então a ideia é que esse seja o primeiro de vários, né, e que propicie diálogos com outras áreas. Né. E nesse sentido também
a continuidade do projeto na forma de outras ações de extensão, né, vai propiciar que surjam essas oportunidades, né, porque nessa roda aí que as coisas também vão acontecendo. Com certeza, professor Rosângela. Aí, caminhando para a nossa última pergunta, para a professora Sol, gostaríamos de saber, professora Sol, quantos exemplares foram impressos e se teremos a versão e-book, como será a distribuição dos livros BioHQ? Sim, então, como já foi dito, né, com o apoio da universidade, principalmente o apoio da FAO, nessa parte de produção, né, dos exemplares, foram produzidos, né, 1.000 exemplares para serem distribuídos gratuitamente, e o nosso principal objetivo é que essa distribuição seja feita, né, principalmente para as instituições de ensino, e bibliotecas, né, instituições de ensino, como a Rosângela acho que já falou um pouco sobre isso, um dos nossos principais objetivos, né, na realidade é atingir a escola, atingir o professor, o aluno, né, fazer com que esse trabalho chegue, né, e que ele faça a diferença, né, que ele ajude a trabalhar diferentes conceitos, ou os mais variados conceitos, né, o livro traz muito isso, em biologia. Então, a nossa ideia é atingir, é fazer essa divulgação, essa distribuição, tá? E tem os livros que vão ser distribuídos e vendidos pela editora Zarabatana, né? E nesse sentido, eu acho que foi um outro casamento perfeito, né? Foi muito bom trabalhar com a Zarabatana, né? Perfeito. Acho que o produto, todo o trâmite, o produto final. Então, agradecer ao Cláudio, né? Por esse trabalho, por essa oportunidade. Então, foi muito bom. Então, tanto exemplares quanto o e-book vai ser distribuído e vendido pela Zarabatana. Tá? Então, basicamente isso. Não sei se os colegas têm mais alguma informação, né, a respeito, mas, de uma maneira geral, é isso, né? Perfeito, professora Solange. Vou deixar aberto aqui para vocês sentirem à vontade, querer fazer algum agradecimento em especial, tá? Fiquem à vontade para poder utilizar esse espaço aqui para poder realizar, tá bom? Não, minha parte, acho que já foi tudo dito, e é só realmente incentivar que as pessoas tomem conhecimento da obra. Está disponível, como a Solange falou, pela Zarabatana, no site da Zarabatana, e para ação, e estamos aí, né, pensando nos próximos passos. E novamente agradecer. A sensação é de muita alegria e de muito agradecimento, né? De gratidão por tudo. É uma palavra que está meio batida, mas é isso. Bom, eu só tenho a agradecer a todos, agradecer a universidade, a FAO, agradecer os meus colegas, Rosângela, João e todos os colegas, né, que trabalharam com a gente, tanto os pesquisadores, os alunos, os quadrinistas. Eu não vou começar a falar nomes, né, porque com certeza vou esquecer e vou ficar muito chateada se deixar de falar um nome, tá? Então, eu quero agradecer muito a todos pelo empenho, né, agradecer muito a FAO, agradecer a Franciele, né, e você e Adelino, né, pela organização dessa live. Então, muitíssimo obrigada, e eu espero, né, que as pessoas gostem, que a gente consiga fazer com que esse livro, né, assim, atingir o nosso objetivo, que esse livro seja lido pelos alunos, né, pelos professores, pelas pessoas que se interessam por história em quadrinhos, né, e que, obviamente, ele atinja, né, o maior número de pessoas possíveis, porque realmente a gente quer continuar esse trabalho, né? Então, foi muito prazeroso, eu fiquei muito feliz e eu só tenho a agradecer, tá? E um agradecimento imenso para esses dois colegas aí, foi maravilhoso trabalhar com eles, foi realmente um grande encontro, tá? Muitíssimo obrigada. Queria complementar só que as pessoas nos fizessem chegar seus comentários, suas opiniões a respeito, né? Pela instituição, vocês nos chegam aos nossos e-mails, ou mesmo pela página da FAO. A gente quer saber a opinião, né,
quer conhecer o que vocês acham a respeito da obra. Sim, e dizer que isso é muito importante, né, Rô, é o que vai nos ajudar também a dar continuidade a esse trabalho. Então, esse feedback, esse retorno é muito importante, e realmente eu tenho pedido também, e eu acho que vai fazer parte, né, desse nosso trabalho de divulgação, que agora a gente tem todo um trabalho, né, de esperar, né, o momento que esteja possível fazer isso, mas chegar aí até as escolas, nós temos todo um plano de divulgação, com a ida nossa até as escolas, palestras, ter contato com os alunos. Infelizmente, né, isso não é possível nesse momento, mas eu espero que seja, né, aí em breve. Então é isso. Muito obrigada. Perfeito, professores. Eu tenho certeza que vai ser sucesso, já é sucesso, né, esse material, essa obra, e eu sei que vai ficar ainda, alcançar muitas pessoas, né, e isso é importantíssimo. Pessoal, quero agradecer a participação de vocês, professores, né, de todos os colaboradores da obra, também agradecer a participação das autoridades, né, o professor Valder, os professores Carlos, Henrique e Helder, o nosso diretor executivo Rafael, ao Cláudio da editora Zarabatana, né, ao Cicobi Aracop, que foi o nosso parceiro na live, né, dizer também que a gravação da live de hoje ficará aí disponível nas redes sociais da FAO. Também dizer que o link do e-book estará disponível na semana que vem, né, nas redes sociais da FAO, tanto o Facebook quanto o Instagram. E também faremos aí os sorteios de exemplares físicos através das redes sociais, né? Então, para vocês terem mais informações, fiquem aí atentos às nossas redes sociais, para vocês ficarem sabendo mais sobre os sorteios. Professores e a todas as pessoas que nos assistiram, né, tiraram aí um tempinho para nos acompanhar, muito obrigado, né, obrigado aqui também pela FAO, Fundação de Apoio à Universidade, e a todos vocês. Uma ótima tarde, restinho de tarde, um ótimo fim de semana, e tudo de melhor para vocês. Professores, muito obrigado, viu? Até mais. Tchau, até mais. Tchau. Obrigada, tchau.